A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que o mundo mudou. E mudou rápido. A tecnologia avançou, novas profissões surgiram, outras desapareceram. E no meio de tudo isso fica uma pergunta que talvez seja uma das mais importantes hoje. A educação está acompanhando essa transformação? Segundo o Fórum Econômico Mundial, quase 40% das habilidades atuais devem mudar até 2030. Ou seja, aprender já não é mais suficiente. E é preciso aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. Para abrir o cafezinho de hoje, eu trago uma reflexão de Alvin Toffler, que diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para hoje, essa conversa tão importante, eu recebo Daniel de Brum. Ele é diretor da Faculdade Senec aqui de Santo Ângelo, uma trajetória sólida aí na gestão de instituições de ensino superior, atuação estratégica em expansão educacional e qualidade acadêmica e inovação. O Senec é uma instituição tradicional da nossa região e agora dá um passo importante ao lançar um programa internacional voltado à tecnologia e inteligência artificial na educação. Professor Daniel, é uma alegria ele receber aqui no Cafezinho, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui falando. Eu sou uma grande apreciadora, sou uma fã, né, do Senec. Tenho aí já uma filha que estudou lá há muito tempo, eu fui aluna, então eu estou muito feliz de recebê-lo aqui, né? Obrigada por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, dá uma boa tarde aos ouvintes do Cafezinho. E o Senec, eu estou há pouco tempo aí em Santo Ângelo, né? E já fui muito bem recebido desde os primeiros dias aqui. E o Senec também já me conquistou. Então, estou muito feliz por estar na direção tanto da faculdade quanto do Colégio CEPET Araju. Hoje nós instituímos o nome de Complexo Senec, né? Porque estou na frente e na direção dessas duas instituições de ensino extremamente relevantes aqui para a cidade e para a região. Perfeito. Como o senhor é novo aqui na cidade, né? Eu tenho muitas perguntas para lhe fazer, mas eu quero primeiro saber de ti, né? Quem é o professor Daniel de Brum, né? De onde é que tu vens? O que te trouxe para cá, né? Provavelmente seja esse desafio aí, né? À frente do complexo. Mas quero saber um pouquinho do senhor, né? Dessa sua trajetória. Muito bem. Eu sou gaúcho, sou natural de Santa Vitória do Palmar, lá no extremo sul do Rio Grande, mas fui para Porto Alegre muito jovem, tinha 13, 14 anos. E depois, aí, para chegar nesse momento, nessa etapa de gestão, eu já tenho meus 26 anos de experiência em gestão no ensino superior e também na educação básica. Comecei ministrando aulas na faculdade e depois aí desenvolvi minha carreira dentro da Universidade Luterana do Brasil, onde eu fui coordenador de curso, diretor da área da saúde. Depois eu fiz minha trajetória na função de diretor e reitor de vários campos da faculdade, no Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul. Tive uma experiência também num grupo norte-americano durante 2 anos. E aí, no final de dezembro de 2024, acabei saindo da universidade. Fiz uns 4 meses sabáticos para refletir e retomar, então, esse processo de gestão. Foi quando eu consegui aí receber o convite da Senec, né, de Santo Ângelo. E eu, como gosto de desafios, eu prontamente aceitei. E hoje estou aí, então, trabalhando e fazendo
o possível e o impossível nessa retomada, nessa grande retomada que nós estamos tendo aí, tanto na faculdade quanto no colégio. Sou casado, tenho 2 filhos, um menino que sonhava em morar sozinho, então ele ficou morando sozinho em Porto Alegre. Aí, sonhos realizando. Exatamente. E uma menina, uma filha de 28 anos que mora nos Estados Unidos, ela já é cidadã norte-americana e que já está estabelecida, casada lá. Ainda não sou avô, mas já estamos a caminho de... Sabe que uma coisa que me encanta na parentalidade é que os filhos estão lá já morando sozinhos e a gente ainda tá falando, eu tenho uma menina, um menino, né? Pequenininho. Que legal, que legal. Que bom, seja muito bem-vindo a Santo Ângelo, professor. Que bom que o senhor está se sentindo acolhido na nossa cidade. É importante, né, que as pessoas se sintam assim. A gente está passando aí, vivendo o ano dos 400 anos das missões. Exato. E a gente tem falado na quinta-feira, inclusive, ouça o cafezinho, que a gente sempre fala dos 400 anos. E a gente tem falado muito sobre esse espírito acolhedor de Santo Angelense. Eu fico feliz quando as pessoas vêm de fora e se dizem acolhidas na nossa cidade. Isso é muito importante, né? Não, não só eu, como minha família, minha esposa, meu filho já veio visitar, a gente foi extremamente muito bem recebido pela comunidade, pela população de Santo Ângelo, na faculdade, no colégio também. A gente não tem nem palavras para agradecer a receptividade que nós tivemos dos alunos, dos professores, dos colaboradores técnico-administrativos. Então, já estou em casa, me sinto em casa. Que legal. Então, estou muito feliz, né? Porque acho que quando a gente vem aí para trabalhar por um propósito, por um planejamento estratégico estabelecido, nada melhor do que a gente estar fazendo, mas sempre feliz, né? Feliz no local onde a gente está desenvolvendo o trabalho. E é algo que eu sempre coloco para a minha equipe, assim. A gente precisa vir para cá e estar feliz e a partir daí a gente consegue desenvolver e aperfeiçoar e crescer, mas a felicidade é extremamente importante, muito salutar. Importante e necessário, verdade. Bom, vamos falar de educação, então. Eu quero aproveitar esse seu vasto repertório, né, de anos aí inserido no meio acadêmico. E, muito provavelmente, o senhor vivenciou muitas das mudanças, né, que têm acontecido dentro da educação, não só com a chegada da tecnologia, mas, como eu disse mesmo na abertura, o mundo mudou, né? A gente tem aí várias questões que atravessam, né, a nossa vida hoje e não tem como fugir desse atravessamento da educação, né? A gente sabe que a sala de aula de antigamente não comporta mais este aluno de hoje, né, professor? Então, eu gostaria de começar justamente por aí. Qual que é a sua visão? Porque a gente, olhando para a educação, a gente sabe, entende que está vivendo uma grande mudança, né, na educação. O senhor entende isso como uma mudança ou o senhor acha que é uma crise no modelo? Como que o senhor entende essas mudanças que estão acontecendo na educação hoje? Eu acredito que é uma evolução. É uma evolução e oportunidades que estão surgindo mediante a globalização e o mundo que a gente vive hoje, né? Então, antigamente a gente tinha aqueles alunos sentados um atrás do outro, que eu fui professor durante 14 anos, né? Então, aquelas classes onde o aluno senta atrás do outro, e eu até brincava, não adianta ficar atrás do outro, olhando a nuca do outro e o professor centralizador da informação, né? Isso não existe mais hoje. Hoje a informação está a um clique de um dedo ali, com todas as ferramentas que nós temos. Então, o professor hoje, ele é uma pessoa extremamente importante nesse processo. Não adianta nós termos diversas ferramentas tecnológicas ou o uso da inteligência artificial, porque essas ferramentas estão à disposição desse professor, à disposição das pessoas para evoluírem nesse processo, né? Então, o professor, ele passou a ser um mediador para repassar o conhecimento. Então, as nossas salas, por exemplo, dentro do Colégio CPE, elas não são salas clássicas onde tem essa questão dessa visão. Não tem. E nem pode mais, não tem como. Então, eu acho que nós estamos num processo de evolução e uma evolução muito rápida. Sim. Então, essa evolução de inovação, de tecnologias, de novos processos, de novas estratégias metodológicas, né? São fundamentais hoje no dia a dia dentro de uma sala de aula.
porque o perfil e o comportamento do nosso aluno também mudou bastante, né? Então, antes na minha época, eu era um aluno passivo, né? Eu ficava ali ouvindo e era isso. Hoje não. Hoje eu estou ouvindo, mas eu estou conectado, o professor está ali como mediador, então ele vai fazer essa mediação e eu vou estar, através das minhas relações, das minhas redes e da minha conectividade, tendo essa função de estar também como um agente ativo nesse processo, né? Então, hoje, todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem, ele é centrado no aluno. E o aluno como um agente ativo e protagonista desse processo. E não mais passivo nesse processo. Então, e uma coisa que as pessoas sempre colocam, a gente precisa estar acompanhando as tecnologias, as novas tecnologias e a inovação. Eu tenho entendimento que a gente precisa acompanhar, mas a gente precisa fazer com que isso realmente aconteça dentro da sala de aula. Então, não adianta a gente ter conhecimento, conhecer as ferramentas e não colocar isso em prática dentro da sala de aula, porque quando eu faço uma gestão de uma faculdade do colégio, o meu principal, entre aspas, cliente é o meu aluno. Então, é um serviço educacional que eu tenho que proporcionar para ele com extrema qualidade e para que ele possa estar inserido no mercado de trabalho. E aí eu preciso entender esse universo que a gente vive, sabendo quais são as principais competências e habilidades que esse aluno necessita hoje para ser inserido e o mercado de trabalho recebê-lo, sabendo que dali do colégio CPE ou da faculdade vão sair profissionais realmente conectados com o mundo de hoje. Perfeito. Eu tinha 3 perguntas para o senhor iniciais, o senhor me respondeu as 3 de uma forma muito brilhante, né? E eu super concordo com o senhor. Eu que já fui empreendedora da área de educação tecnológica, inclusive, e sou atual licencianda da computação. Me encanta muito ouvir os mestres falando dessa forma, porque é exatamente assim que a gente entende, né? A sala de aula, ela precisa acompanhar a evolução deste aluno, deste jovem que está ali a 1000, né? Cheio de informação. É claro que a gente sabe que só receber informação por si, ela não adianta, né, professor? A gente precisa desta qualidade e também deste filtro na hora de receber essa informação, para que ela seja condicionada da melhor forma. E aí o senhor falou uma coisa muito legal, que eu concordo também, que é essa questão das habilidades, né? Eu abri ali o programa falando das habilidades desenvolvidas, né? Dentro até 2030, do que vai estar a ser mais relevante. E dentro disso, o que o senhor entende que é mais importante dentro da sala de aula? É o domínio do conteúdo por esse aluno ou o desenvolvimento de habilidades que façam sentido para este aluno na vida dele? Eu acho que é uma conexão entre as duas partes. Ali a gente trabalha muito, né, dentro do colégio e na faculdade, que a aprendizagem ela precisa ser significativa. Sim. Significativa. Então, o meu aluno, através da exploração de um conteúdo específico que ele precisa aprender, né, para ser um profissional independente da área, as correlações, né, o quanto conhecimento daquele assunto vai repercutir no dia a dia dele e nas melhorias relacionadas a qualquer profissão ou a qualquer ambiente de trabalho. Por exemplo, eu vou estar tratando de um assunto... Nós fizemos isso lá no pré-2, ano passado, no nosso fórum pedagógico. Fomos trabalhar as questões de matemática, no prézinho 2, recém começando. Mas nós fizemos uma correlação de tudo aquilo que existe numa rede de supermercado. Então, o aluno, ele tinha que saber dar o troco, quanto que ele ia fazer, que tipo de compra ele ia realizar, a precificação daquela questão. Então, fazendo essas correlações associado ao ensino de matemática. Então, a gente precisa trabalhar com essa significância. Ele tem que saber o porquê nós, quanto faculdade e colégio, estamos ensinando matemática. O quanto daquele conhecimento vai agregar valor na vida dele para pensar em estratégias de como ele vai trabalhar, sei lá, uma melhor precificação quando ele for um empreendedor.
como que ele vai trabalhar a questão de diferenciação ou de pensar em relação receita e custo. Então, é tudo de forma significativa. Porque não adianta hoje eu ensinar matemática por matemática e o meu aluno tem que saber aonde ele vai empregar, como ele vai empregar e quanto aquilo vai favorecer ele no dia a dia e quanto aquilo vai favorecer ele na inserção do mercado de trabalho. Então, a gente trabalha com a questão da significância. É um aprendizado significativo. Eu tenho que aprender, mas saber o porquê eu estou aprendendo e aonde eu vou colocar em prática esse meu conhecimento. Por isso que eu entendo que existe a correlação entre as duas. É importante a questão do conteúdo, de a gente ter, mas é fundamental que o aluno saiba onde, para onde e por que ele vai estar aprendendo aquela questão. Porque hoje o nosso aluno, se é por aprender, existem 300 ferramentas que ele clica ali e vai vir. Lê e decora. E ponto. E aí tem a função do professor. Claro. Então, o professor, da mediação. O professor, ele é fundamental. É uma figura fundamental dentro de todo esse processo. Então, a gente só vai conseguir ter qualidade no ensino se a gente conseguir, nós, quanto faculdade de colégio, oferecer sempre capacitação para esse docente e ele alinhado às estratégias nossas na faculdade SENEC e no Colégio CEPE, sabendo e trabalhar a questão da significância do processo de ensino e aprendizagem. E não simplesmente ensinar por ensinar e o aluno aprender por aprender. Então, e depois tudo ser esquecido logo depois da última prova do ano. Né? Exatamente. Aí é algo que para mim não faz muito sentido pensando na educação dos dias de hoje. Perfeito. E para mim também faz todo sentido isso que o senhor traz. A gente, claro que nós temos, quando se trata de sociedade, de contexto social mesmo, a gente tem aí várias camadas, né? Várias salas de aulas. Temos muitas salas de aulas conteudistas, né? Sim. Mas é importante reforçar, né, que o quanto que o SENEC, enfim, tem se aberto a inovação mesmo, né, e de trazer esse encontro deste novo perfil de aluno e também deste novo perfil do professor. Que eu, enquanto futura professora e conversando sempre com muitos mestres, eu acho que a maior dificuldade mesmo dos professores é de refazer o seu perfil, né? Porque são anos, né, professor, ensinando numa sala de aula mais tradicional, enfim, e se abrir para o novo não é fácil, né? Então, eu fico muito feliz de lhe ouvir falando isso, porque eu acho que é, de fato, necessário. E outra coisa importante, assim, além de se abrir para o novo, a gente tem que estar disposto a aprender, né? Então, isso é fundamental. E muitas vezes, eu dentro de uma sala de aula, quando eu dava aula, eu ia usar algumas ferramentas tecnológicas. Só que eu tenho alguns anos do meu tradicionalismo como professor, e eu tô com uns alunos da era digital e da era tecnológica. Então, muitas vezes, que estratégia eu fazia? Eu pegava a ferramenta, mexia nela e disse, pessoal, agora senta aí, mexe aqui, me ensina a me aprofundar aqui, que eu vou ensinar, então, como usar melhor essa ferramenta para exercer a minha função quanto docente. Excelente. É uma parceria. Exato. É uma parceria que a gente estabelece com os nossos alunos de sala de aula e a gente precisa estar na função de mediador desse processo e não como reter e trabalhar como a única e mera pessoa dentro daquele ambiente que tem o conhecimento. Então, hoje em dia, isso não se presta mais. Não tem mais lugar, não né? Não se presta professor? mais para o mundo que a gente vive. Verdade. Professor, olha só, são 13h24, a gente vai rapidinho para nossa pausa aqui no cafezinho, com o apoio da Corsã, Sicredi, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Fala, family, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família.
Eu sou o papeleiro maluco. Quanto mais papel você joga no vaso, mais eu adoro. Eu enrolo tudo, faço um bolo gigante e deixo o esgoto entupido. É vazamento, mau cheiro e muita dor de cabeça. Pera lá, papeleiro maluco. Papel higiênico e lenços é só no lixo. Assim a gente evita entupimentos e ajuda a rede a funcionar direitinho. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h27, a gente está de volta, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Hoje, na nossa quarta-feira de educação, aqui no Cafezinho, eu estou recebendo o professor Daniel de Brum, diretor do Complexo Senec, aqui de Santo Ângelo. E a gente segue, então, na nossa conversa aqui. Eu quero, continuando o nosso papo de antes, né? A gente falava sobre habilidades e a gente fala muito hoje de habilidades como pensamento crítico, né? Criatividade. Como que isso vem sendo trabalhado dentro da sala de aula do Senec, professor? Bom, na verdade, todas as nossas disciplinas, né? Na verdade, tudo isso perpassa pelo processo do projeto político-pedagógico de cada um dos nossos cursos de graduação e do projeto político-pedagógico do Colégio CEPET Araju. Então, todas essas questões de habilidades, pensamento crítico, de reforço de ética, de responsabilidade, de construir o conhecimento, mas olhando para o ser como um todo, né? Olhar para o ser humano, porque isso faz parte desse processo também. Então, tudo isso está dentro de uma organização, de um plano de ensino. Para cada plano, existe ali as principais competências e as principais habilidades que o aluno tem que ter ao terminar a disciplina X. Perfeito. Então, tem uma construção do conteúdo programático que tem que perpassar, né? E o aluno tem que saber e tem que ter o conhecimento, mas agregado a isso, as principais competências que ele tem que ter e as principais habilidades que ele tem que também desenvolver. Então, isso está inserido em cada uma das nossas disciplinas. Então, todos os nossos planos de ensino sempre têm habilidades e competências para um conteúdo X, habilidades e competências para um curso tal de graduação. Então, a gente constrói isso do início ao fim de cada curso de graduação nosso. Perfeito. Que importante, né? Que interessante essa fundamental, visão de construção. É fundamental. Né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta de profissão, né? Então, quando eu me formei, existiam algumas habilidades e competências mínimas para aquele momento. Hoje em dia, mudou muito, né? É uma questão, muitas vezes, uma relação com o teu paciente, de a gente trabalhar a questão do pensamento crítico, mas também da empatia, o quanto que eu conheço, não de forma aprofundada, as questões psicológicas, né? Mas da questão da inserção da saúde mental dentro desse processo, o quanto de habilidades manuais existem hoje que a gente aprende novas que naquele momento não existiam, então precisa de uma habilidade X. Então,
de uma escuta ativa, que muitas vezes a gente precisa fazer. Eu faço uma gestão sempre com muita escuta ativa dentro do colégio, das famílias. Então a gente faz uma grande escuta ativa, porque vem dali também muita informação para a gente melhorar todos os nossos processos e fluxos, né? E a partir daí dessa escuta ativa a gente consegue também incrementar algumas habilidades e competências dentro do perfil do egresso. Perfeito. Então tudo isso faz parte da construção, né? Antigamente um plano de ensino a gente tinha lá a ementa, o conteúdo programático, bibliografia e avaliação. Hoje não, hoje a gente tem para cada conteúdo, para cada plano de ensino, as habilidades e as competências que o mercado hoje nos exige, né? E é importante também, porque isso é um fluxo muito dinâmico, né? Então, as habilidades e competências que eu apresento para o meu aluno num semestre, a gente pode agregar, geralmente a gente agrega algumas outras no próximo semestre à medida que as questões vão evoluindo, né? Perfeito. Então, é muito dinâmico. Então, Sim. isso é importante também porque a gente está acompanhando. Exatamente. Exato. E assim, o senhor falando, mesmo que a gente viva aí uma atualidade de inteligência artificial, a gente nunca vai deixar de olhar para habilidades e competências humanas, né, professor? Então, quanto que é importante esse reforço deste perfil, deste profissional, com escuta, com empatia, né, para que a gente forme os profissionais humanos de fato, né? Exatamente. A figura do professor nesse processo ela é essencial e primordial, né? Todas essas ferramentas elas vêm para auxiliar e contribuir com que eu, professor, tenha um número maior de ferramentas e estratégias para colocar em prol das melhorias, das habilidades e competências do meu aluno. Sim. Mas perpassa pela pessoa, claro, pelo ser humano. Então, nós temos, além da questão de reforçar a aprendizagem significativa, tanto no CPE quanto na faculdade, a gente tem a questão de olhar para o ser humano como um todo. Né? Então, isso é fundamental e hoje em dia eu tenho o entendimento que ainda se faz cada vez mais necessário ter esse olhar humano. Depois a gente vai entrar na questão das ferramentas, né? Mas eu tive a oportunidade de fechar essa parceria e aí eles me liberaram para eu fazer uso de algumas, né? E aí eu fiquei brincando no final de semana e aí eu criei um vídeo, depois eu vou explorar um pouquinho mais, mas a última pergunta é, ok, são 7 ferramentas, mas aonde que fica o coração, a parte humana do docente na relação com o seu aluno nesse processo? Então, isso aí. É isso aí. A pessoa que está ali na frente na condução é ali que vai realmente acontecer a diferença, né? Verdade. Não adianta a gente oferecer e ofertar a melhor tecnologia se o ser humano não está disposto a evoluir, aprender, e ser melhor e ter consciência que a gente precisa estar melhorando, evoluindo e às vezes estarmos dispostos a mudar, né? Então, perpassa por isso. Professor, vamos falar agora exatamente disso, então, né? De inteligência artificial. O Senec, ele tem uma trajetória muito consolidada aqui na nossa região. Em que momento que vocês perceberam aí que precisava dar esse passo além lá dentro da instituição? Bom, quando eu recebi o convite para vir e assumir o complexo Senec, né? Eu apresentei um planejamento estratégico para a mantenedora e eles deram um ok e a partir daí então a gente começou a aprofundar as negociações e eu vim aqui. E eu vim para Santo Ângelo, graças a Deus. Acho que eu estou no lugar certo, no momento certo, dentro da vida que hoje eu tenho aí com famílias e esposa e organização familiar. Sim. Então, nós entendemos que todo o processo de inovação e tecnologia eles têm que estar inseridos e associados ao processo da educação. E além de a gente estar olhando e mantendo essas questões sempre no foco e atualizado, a gente precisa fazer com que isso realmente seja inserido dentro da sala de aula. Que realmente a tecnologia e a inovação perpassem pela sala de aula e não fique só numa questão de diálogo e comunicação se essas questões não acontecerem. E eu percebi que era momento de nós, já que estamos num momento de retomada, de crescimento, de evolução dentro do complexo,
também a gente precisava continuar a grande caminhada da qualificação da qualidade acadêmica que a gente tem no colégio e na faculdade. Então a gente precisava partir também para esse lado da inovação. E aí, como eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, e aí eu fui visitá-la, ela mora em Austin, no Texas. Eu fui fazer uma visita, passei o aniversário com ela lá e aproveitei para conhecer algumas empresas, né? Hoje a gente sabe que Texas, Austin é o grande polo de tecnologia e inovação quiçá do mundo que está lá, né? E eu tive essa oportunidade, então, de visitar algumas empresas e começar a estabelecer algumas parcerias. E quando eu vim para a Senec, então eu retomei esses contatos e acabamos fechando essa parceria para implementar, então, já a partir agora do final do mês, essas novas tecnologias e o uso da inteligência artificial dentro desse processo de ensino-aprendizagem no contexto de sala de aula. Uhum. Mas o que é que a gente está falando? Assim, que tipo Vamos de lá. tecnologia? Agora eu estou super interessada, Perfeito. porque é um pouco da minha área também. Quero saber o que é, qual plataforma. É uma plataforma? São várias plataformas. Nós vamos capacitar o nosso professor para usar 6 plataformas que nos proporcionam novas tecnologias e uso da inteligência artificial para isso. Vou pegar alguns exemplos. Tá. E eu fiquei brincando bastante com isso no final de semana. Então eu peguei uma disciplina antiga minha, lá do passado, para ver o quanto eu poderia modificar o meu processo de ensino-aprendizagem de 10 anos atrás. Então eu peguei um conteúdo e eu simplesmente apresentava slides, passava o conhecimento para os alunos e eles de forma passiva estavam ouvindo. Eu peguei aquele conteúdo e o que eu consegui criar? Eu consegui criar, por exemplo, peguei os 5 principais artigos agora lançados nos últimos 6 meses sobre um assunto X. Uhum. Pedi para a inteligência artificial fazer o resumo desses artigos e, a partir desse resumo, criar um mapa conceitual. Além desse mapa conceitual, ela me criou um mapa mental. Uhum. Aí eu criei os principais tópicos e, a partir dali, eu fui evoluindo tópico a tópico. Depois disso, a partir desses tópicos, eu pedi para essa ferramenta me gerar um resumo dos 5 artigos para eu disponibilizar para o meu aluno através de um vídeo. Então, ela construiu um vídeo de 10 minutos, resumindo todo aquele meu conteúdo que eu passei em sala de aula, e aquilo eu posso disponibilizar para o meu aluno. E no final de tudo, dentro dessa mesma questão, eu consegui criar um podcast. Então eu criei um podcast com 2 personagens sobre um assunto X, um a favor desse assunto e um contrário a esse assunto. Exatamente para o meu aluno começar a saber que nem tudo que a gente... Exatamente. Aí eu começo a criar a questão do pensamento, do senso crítico para ele e disponibilizo aquilo. Aí na próxima aula, eu posso partir dessa discussão de qual foi o entendimento que eles tiveram, qual a linha que eles concordam, para a gente chegar e estabelecer, então, um processo de raciocínio, pensando em habilidades e competências, fazendo a correlação com o mercado de trabalho. Essa é uma ferramenta que eu te dei 10% do que eu posso fazer com ela. 10%. Uma outra, com todos esses conteúdos que eu tenho, através de uma outra ferramenta, eu consigo sair de um professor que está criando algo para me tornar autor de um livro. Então eu consigo criar um livro com todas as figuras, com todos os personagens que eu quiser, através de um conteúdo X. Então eu posso criar uma história com vários personagens dentro de um conteúdo específico. E eu posso fazer com que os meus alunos, lá no Colégio CP a gente vai fazer isso, agora dia 26 já tem a primeira capacitação exatamente sobre isso, dos meus alunos começarem a criar histórias, buscar e aguçar criatividade de forma escrita e também na forma da arte, né, dos desenhos, transformar isso num livro e a partir daí também estimular a leitura desse aluno numa história que ele criou. Ou melhor, a história do Drácula, ele pode pegar a história, modificar o final com o que ele quiser, criando os personagens que ele quiser e ainda depois fazer uma interação com jogos interativos dentro dessa história. Então tudo isso, por isso que eu falei, não adianta a gente
ter essas ferramentas todas, dizer que nós estamos acompanhando a evolução e a tecnologia e não disponibilizar para o nosso aluno. Então, o nosso aluno hoje do Colégio CPE, eu tenho certeza absoluta disso, no Colégio CPE e da Faculdade Senex Santo Ângelo, ele vai estar alinhado com o uso das principais ferramentas que universidades norte-americanas já estão fazendo uso. Então, te dei exemplo de 2 ferramentas, mas existem várias outras. Os nossos alunos, nós vamos começar a criar cases. Através desses cases, nós vamos criar aplicativos, eles junto com os professores, para que eles consigam responder aquele case e a partir dali começar a criar dashboard, relatórios sobre aquele assunto X dentro de um aplicativo, de uma ferramenta que os professores vão estar aprendendo para fazer uso dentro da sala de aula. E além dessa parceria, eu consegui autorizar algumas mentorias. Então, tem alguns professores nossos que eles vão poder escolher a principal ferramenta, né? A principal ferramenta que eles entenderem ser a melhor para aquele momento e vão ter uma monitoria de 4 horas de imersão para aquela ali. E alguns dos nossos alunos também serão selecionados para fazer algumas mentorias que eles desejarem a partir da ferramenta que eles melhor entenderem para o processo de aprendizagem deles. Eu me engasguei aqui. Desculpa aos nossos ouvintes aí, teve uma tosse aqui. Professor, achei sensacional. Eu vou chamar o intervalo. Na volta, depois de desengasgar, a gente volta a conversar mais sobre isso. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Eu sou o senhor infiltrado. Fico ligando o esgoto das casas onde não devia. Adoro jogar tudo na rede que escoa a chuva. Assim eu escapo sem tratamento e vou direto pros rios e pras praias, levando sujeira pra todo lado. Acabou o senhor infiltrado. Ligação irregular de esgoto é crime contra o meio ambiente. Regularize a sua ligação e ajude a proteger rios, lagos e praias. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h46, eu já volto com um pedido de desculpas aí para os nossos ouvintes, depois do engasgo aqui ao vivo, mas acontece.
Eu sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel, Ikigai, Sushi Bar. A gente está de volta na nossa quarta-feira de educação aqui com o professor Daniel Brum, diretor do Complexo Senec aqui de Santo Ângelo. E a gente estava falando antes sobre, então, essa nova parceria com essa empresa lá de Austin, no Texas, né, professor? Com essas novas plataformas agora que o Senec passa a fazer uso. E a gente falava, justamente, o senhor trouxe essa questão, né, além da formação para o uso de tecnologias, do desenvolvimento também do senso crítico sobre o uso de tecnologia. A gente vive hoje num momento, né, de muito consumo de tecnologia, muito mais consumo do que aprendizagem, né, para a utilização e também de muita distorção quanto ao uso de tecnologia, o quanto que é importante, né, combate a fake news, né, a utilização de forma lícita, né, de tecnologia para criar coisas que de fato façam sentido, né, para o mundo, enfim, para a humanidade, para quem o cria, para quem o consome, né, e o quanto que é importante que a instituição, então, de ensino que coloca isso à disposição dos seus alunos tenha também em contrapartida essa postura, né, de ética na utilização da tecnologia. Como que está sendo também essa inserção da tecnologia e dessa consciência tecnológica para os alunos? Não, perfeito. Extremamente bem colocado, e foi foi a primeira preocupação que eu tive na primeira reunião que eu fiz com a Unlocking, né, que é essa empresa norte-americana. Como que nós poderíamos trabalhar toda essa questão de como usar, a ética no uso, quais os benefícios que a gente poderia trazer e atenção com os malefícios que isso poderia causar, né? Tanto que o primeiro momento da capacitação docente, por exemplo, que a gente vai fazer com os professores do Colégio CEPET Araju, dia 26 de março, e depois ali em abril, a primeira etapa com os professores da faculdade, é exatamente isso. O primeiro tema a ser abordado é a ética do uso das ferramentas, quais os benefícios que os professores terão com isso, e quais os malefícios que a gente pode propagar ao fazer o uso de uma forma equivocada. Um malefício para o docente, muito mais também a preocupação, a reflexão disso dentro do uso da sala de aula. Sim. Então, a gente partiu daí, a gente parte do princípio da ética e da responsabilidade de fazer uso dessa ferramenta. Por isso que esse processo de capacitação é um processo de capacitação do ano todo, né? A gente vai dividir isso a cada 2 meses, para que o professor consiga aprender, começar a fazer uso, colocar em prática. Obviamente a gente vai acertar e errar dentro da construção desse processo, mas sempre com a questão do cuidado e da ética do uso de qualquer tipo de ferramenta. E aí, mais uma vez, eu reforço, né? A figura principal desse processo, o agente principal desse processo, tanto no colégio quanto na faculdade, é o docente. Então, é a pessoa, é o ser humano. Todas essas ferramentas vão estar em prol dele para auxiliar e beneficiar o nosso aluno através de atualização constante que a gente precisa dentro da educação e acompanhando a evolução da mesma. Que legal, que legal. Quando isso acontecer lá, se quiserem voltar aqui no cafezinho, já fica o convite para falar um pouco mais sobre isso, né? Quando aprofundarem mais no uso, os primeiros projetos, professor, as quartas-feiras de educação estão aí à disposição. Com certeza. Quando surgir já os primeiros, os primeiros frutos desse processo, a gente vai fazer questão de voltar aqui e estar mostrando na prática o que realmente está sendo aplicado e o quanto os nossos alunos estão construindo e aprendendo com isso. Sensacional. E essa mudança, esse movimento, ele reposiciona o Senec, né, professor, dentro do cenário regional aqui enquanto instituição. Gostaria que o senhor falasse um pouco, né, dessa sua gestão, dessas mudanças, o que de pronto já, que movimento além desse, que é super importante e relevante, né, não só para a instituição, como para a nossa comunidade escolar, mas o que está acontecendo no Senec hoje que o senhor pode nos trazer aí, além
deste programa internacional? Muito bem. Graças a Deus nós estamos no momento aí de retomada e de virada, tá? Também tudo isso a partir desse planejamento estratégico que nós apresentamos para a mantenedora, e a partir daí começamos a evoluir e construir isso. Vamos começar a falar um pouquinho então sobre a base de alunos. Então nós incrementamos no colégio 20% o número de alunos, aumentamos de 20%, na faculdade 7,8%. Criamos novos cursos, né? Hoje nós temos 5 cursos na modalidade presencial, que é odontologia, direito, estética, fisioterapia e biomedicina. Lançamos novos cursos na modalidade semipresencial, mas já dentro desse novo marco regulatório do EAD, né? Então, nós temos 2 cursos já ofertados dentro desse semipresencial, que é o curso de fonoaudiologia e o curso de pedagogia. Então, nós retomamos o curso de pedagogia, que ele estava só na modalidade EAD, e agora ele voltou para a modalidade presencial, semipresencial. Tivemos um número bem interessante de alunos e procura para isso. E esse curso semipresencial, ele é até 60% dele, desse curso semipresencial, até 60% dele ele é presencial. Então, apenas 40% do curso ele acaba sendo na modalidade EAD. Todas as outras disciplinas, a parte prática de estágio é presencial. Então, os nossos alunos, eles têm de 3 a 4, são mais ou menos 6 disciplinas por semestre, né? Tanto o curso de fono quanto de pedagogia. E eles fazem de 3 a 4 disciplinas presenciais no campus, usufruindo da estrutura, da bela estrutura e infraestrutura que a gente tem no campus, do networking, que é importante, das relações interpessoais, de relacionamentos que se estabelecem, né? Eu até brincava com o pessoal, gente, a gente precisa transformar isso aqui e fazer que aconteça um mundo acadêmico, uma universidade, que é feita por estudo, por relações, por inter-relações, por relações pessoais, e então tudo isso tem que voltar a acontecer aqui dentro. Então isso é muito importante porque estamos com esses novos cursos. Além disso, nós conseguimos também liberar junto ao Ministério da Educação 7 cursos técnicos. Então nós vamos lançar aí já em abril mais 7 cursos técnicos. Então por isso que eu estou chamando de complexo. Porque o nosso aluno ele começa na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, tem toda a faculdade, e aí na faculdade ele tem a possibilidade de fazer cursos de graduação presencial, semipresencial ou na modalidade EAD, e agora a gente amplia essa questão do ensino, onde a gente trabalha na educação, graduação presencial e semi-EAD mais pós-graduação, a educação básica, e agora a gente entra de vez na questão dos cursos técnicos. Então serão mais cursos técnicos que a gente fez uma avaliação, uma demanda de necessidades, e encontramos alguns cursos que serão ofertados que trarão benefício aí para a comunidade. Por exemplo, teremos o curso de saúde, curso técnico em saúde bucal. Hoje nós temos o nosso curso de odontologia lá, e essa demanda veio do próprio corpo docente. Daniel, a gente está precisando de técnicos em saúde bucal para dar apoio nos nossos consultórios, nas nossas clínicas e tudo mais. Lançamos esse curso, aprovamos junto ao Ministério da Educação e vai ser ofertado. Cursos de agente comunitário de saúde, cursos de análises clínicas e assim por diante. Então, são vários outros cursos que serão ofertados agora. É impressão minha, ou eles são mais voltados para a área da saúde? Esses na verdade, técnicos, ou na verdade sim. Quando a gente, quando a faculdade envia esse processo junto ao Ministério da Educação, os cursos eles têm que estar alinhados na mesma vertente dos cursos oferecidos presencialmente. Então, por isso, e esses cursos, e assim, eu só consigo, e acho que é um dado extremamente importante, eu só consigo ofertar cursos técnicos porque os meus cursos presenciais, eles têm conceito no mínimo 4 perante o Ministério da Educação, porque é de 1 a 5, né? Então, tendo no mínimo conceito 4, eu posso oferecer cursos vinculados
a área de odontologia, a área de biomedicina, a área de fisioterapia, Entendi. a área de estética e assim por diante. Senão, eu não consigo ofertar isso. Não sabia disso. E o IGC da faculdade, né, tem que ser no mínimo 3. Senão eu também não posso, quanto faculdade, oferecer. Então, graças à qualidade, né, da SENEC, da faculdade SENEC, eu tive a possibilidade de começar a trabalhar também nessa linha dos cursos técnicos. E são cursos presenciais. Os técnicos são só presenciais. 100%. 100% presenciais. Cada um deles tem uma duração, tem uma carga horária diferente, onde todos os alunos vão fazer uso da estrutura que nós temos ali na faculdade SENEC. Excelente. Professor, o senhor sabe que, ouvindo o senhor falar, o senhor falou ali que 60% tem a carga horária presencial, né, e 40% EAD. E às vezes pode ser que as pessoas tenham até um certo, não sei se posso usar essa palavra, um preconceito pela parte EAD. E eu faço aqui a defesa, tá, dessa questão da distância, porque eu acho que ela vem ao encontro deste novo momento de educação que a gente vive, deste novo mundo corrido, né, que a gente vive. O meu curso, ele é 100% presencial, mas para mim é um acalento, assim, quando a professora diz, não, hoje a gente vai fazer uma atividade online, eu vou deixar para vocês lá na plataforma, façam aquilo, enfim, e eu posso, então, poder cuidar das outras coisas, né, e também fazer aquilo. Então, eu acho que esse híbrido, ele vem ao encontro deste novo perfil de aluno, dessa nova pessoa que quer se graduar, que quer estudar e que muitas vezes não tem condição de fazer 100% presencial, né, professor? Eu acredito muito nessa modalidade semipresencial. Sim. Que é a modalidade híbrida, como tu bem colocou. Porque a gente está trabalhando pensando na qualidade. Sim. E as disciplinas à distância, dependendo da disciplina e como ela for organizada, como ela for formatada, ela vai ter uma excelente qualidade. Sim. Uma excelente A professora qualidade. Isabela da Fono, é Isabela, né? Nos explicou super bem, né? Inclusive que forma, de que jeito que essa disciplina é passada e o quanto que as presenciais, então, são fundamentais. Exatamente. E são práticas. Então a gente organiza toda uma proposta curricular, escolhendo a dedo quais são aquelas disciplinas que podem, sendo ofertadas na modalidade à distância, proporcionar muita qualidade para o nosso aluno. E aí vem ao encontro essas questões do mundo de hoje, né? Então, nós vivemos aí conectados, correndo, trabalhando, temos família, temos emprego, temos estudo, e muitas vezes tem que olhar também para esse lado da conveniência, né? Da conveniência. Perfeito. Bom, eu consigo ir até a faculdade presencialmente 3 dias na semana. Eu falei, beleza. Então, presencialmente, nós vamos 3 dias, os outros 2 dias vão ser disciplinas à distância. E a distância, onde o aluno vai ter, às vezes, um meet ao vivo com o professor. Né? Na pandemia, vou te dar um exemplo da pandemia. Na pandemia, eu estava na Ubra Torres, lá no litoral norte do Rio Grande do Sul. No início, em março de 2020, quando explodiu a questão da pandemia, que a gente teve que cancelar tudo, os alunos estavam indignados por ser só à distância e só via Meet. E depois eles estavam indignados porque eles não queriam voltar todos os dias para a presencialidade, porque eles entendiam que algumas disciplinas poderiam continuar sendo via Meet. Exatamente. Então, tudo isso fez com que nós, dentro da educação, repensássemos muita coisa. E esse novo marco regulatório do EAD veio exatamente para isso. Então, vamos pegar um curso de Direito. O curso de Direito lá tem 80%, 70% da sua carga horária que tem que ser obrigatoriamente presencial. X pode ser EAD, mas X pode ser na modalidade síncrona, onde o aluno não necessariamente precisa estar na frente do professor na sala de aula, mas via Meet, nossa casa. E ali a gente consegue... Tem ferramentas hoje que possibilitam... Essa pauta dava um outro cafezinho, exatamente. Dava muita então, pauta. Assim, tecnologia, quando quiser falar de tecnologia, educação, eu sou apaixonado por isso, estou há 26 anos
Para mim, isso é um vício. Teremos outras oportunidades. Professor, agora são 14 horas e eu quero fechar com o senhor fazendo um convite, tá, para nossa comunidade e lá para quem está pensando aí em se graduar ou se né, fazer algum curso. Enfim, deixa um convite para a comunidade e conhecer o SENEC. É importante. E assim, por que conhecer, né? Acho que a palavra é exatamente essa. Porque muitas pessoas que vão e conhecem, elas se apaixonam não só pela estrutura que a gente tem, não só pelo acolhimento que nós temos lá, mas com todas essas possibilidades de qualidade de ensino. Então, venham conhecer a Faculdade SENEC, conheçam os nossos cursos, conheçam o nosso Colégio CEPET Araju, que ali vocês vão perceber que a inovação está realmente acontecendo na prática. E a nossa proposta lá, e o meu objetivo é manter e melhorar a qualidade sempre, para oferecer ao mercado de trabalho os melhores profissionais de Santo Ângelo e da região. Então a gente espera vocês lá. E aproveitando o momento e a oportunidade, o Complexo SENEC também é uma instituição filantrópica, nós temos diversas bolsas, né? Então, por exemplo, agora a gente tem bolsas de 100% integrais e também 50% para o Colégio CEPET Araju. Então, a gente oferece isso também para a comunidade. Existem alguns critérios socioeconômicos, mas é uma oportunidade de quem quer fazer parte da história, da nossa história, da reconstrução da nossa história, dessa retomada e dessa vitória, e está convidado a vir junto conosco. Excelente. Professor, muito obrigada pela presença. Obrigada pela conversa tão rica, tão necessária. Parabéns, né, por essa retomada e que seja vida longa, de fato, ao Complexo SENEC. Será. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Falar de educação hoje é falar de adaptação, de responsabilidade e principalmente de futuro. E quando a instituição como o SENEC, com toda a sua história da nossa região, se propõe a olhar para frente, se conectar com o que está transformando o mundo, isso não fala só de ensino, fala sobre compromisso com as próximas gerações. A gente encerra lembrando que educar também está nas nossas pequenas atitudes do dia a dia. Nosso reconhecimento à Corsã, que através das suas campanhas de conscientização reforça a importância do uso responsável da água, mostrando que cuidar dos recursos naturais é também um processo educativo fundamental para o nosso futuro. Agradecimento também aos nossos demais parceiros que caminham com um cafezinho todos os dias: Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta amanhã. Um beijão.